Galera, a Fubuki acordou pra realidade. Ela jogou real e simplesmente acabou com o grupo dela. Vamos ver isso agora. Reinestrantes, Peter aqui. Galera, já pensou você não ter mais trabalho praticamente para criar um vídeo no YouTube? Já pensou você ter alguém 24 horas por dia criando conteúdo pro seu canal, criando títulos, roteiros, ilustrando seu conteúdo e sem te cobrar nada por isso? É isso que eu vou te ensinar no Desafio YouTube Dinheiro no Bolso 2.0, que vai acontecer do dia 14 a 16 de março. 100% grátis. Eu vou mostrar como unir a força das inteligências artificiais para deixar teu canal funcionando no automático, gerando dinheiro em dólares todos os meses. É o que eu tenho feito com os meus novos canais. E eu vou mostrar tudo isso para você, um passo a passo de como fazer a mesma coisa. Esse boom das inteligências artificiais, ChatGPT, vai passar. O momento é agora. Eu deixei o link aqui embaixo para você clicar e garantir tua presença no desafio. É de graça e vai explodir tua mente. Tô te esperando já no grupo, hein? Galera, eu acho que a aproximação do Saitama acabou fazendo bem pra Fubuki. Parece que ela finalmente começou a tomar um rumo na vida. Tava precisando, né? Porque ela simplesmente mandou a real pro grupo dela. Ela simplesmente dispensou geral, todo mundo. Pode uma coisa dessa? Mas relaxa que ao contrário da Fubuki, eu não dispenso vocês jamais. Que é isso? Eu quero vocês inscritos aqui, mandando like sempre. Eu nunca vou dispensar vocês. Obrigado, galera. Pô, que moral que vocês me dão, pô, pra caraca. Bom, o capítulo começa com a Tatsumaki insistindo que ela não vai confiar a Fubuki, um herói de classe baixa, e continua atacando o Saitama com toda a força. Só que o Saitama tá tão de saco cheio disso tudo que ele só consegue pensar em voltar pra cá. Deve estar pensando, né, no supermercadinho, no mercadinho dele, naquelas promoções. O Saitama tá nem aí pra Tatsumaki. A única coisa que faz o Saitama esboçar algum tipo de preocupação é o fato da Tatsumaki ter destruído o moletom dele, pra você ter noção. Depois disso, a cena corta pra dentro da base da Associação de Heróis. E a Fubuki começa a ficar pensativa sobre o que a Tatsumaki falou. Que se o grupo não cortasse relações com a Fubuki, ela mesma faria isso, matando cada um dos membros do grupo Fubuki. Olha isso. A Fubuki percebe que agora que a Tatsumaki disse isso, ela jamais vai mudar de ideia. Então ela finalmente toma uma decisão definitiva pra ela, tomar um rumo definitivo pra vida dela, né? A Fubuki chama todo mundo do grupo dela de inútil e diz que o grupo Fubuki acabou de ser desfeito e que agora cada um ali deve seguir o próprio caminho. Ô, rapaz, coisa louca, hein? É furdunço, hein? O curioso é que na webcomic a Fubuki pega leve na webcomic, sabe? Ela só diz que o grupo seria desfeito, mas no mangá ela pega pesado. Ela olha pra eles da mesma forma que a Tatsumaki olhou e fala categoricamente que todo mundo ali é um bando de fraco, um bando de inútil, e que por isso a partir daquele momento todos devem seguir caminhos distintos. Vai, vaza, né? E a Fubuki sai voando pelo buraco no teto lá e vai atrás do Saitama e da Tatsumaki. Galera, não sei dizer se a Fubuki foi vacilona com todo mundo ali ou se ela mitou. Já vai dizendo vocês aí. Só sei que ela finalmente demonstrou algum tipo de atitude verdadeira, finalmente. Do lado de fora, na cidade N, um herói classe A acabou ficando encurralado por um grupo de criminosos chamado Gang Iron Fist. Eles são basicamente bandidos que usam braços robóticos, que dão pra eles, né, um tipo de super força por causa desses braços robóticos. Esse herói classe A é o Feather. Ele usa asas e garras afiadas em combate, só que parece que ele tem uma fraqueza por mulheres. Então essa gangue pegou uma mulher como refém pra desestabilizar, pra deixar ele meio bizonho lá, né? Pra deixar ele desestabilizado mesmo. Acontece que ele conhecia a refém. Ela era, na verdade, esposa do chefe dessa gangue. E ela tava fingindo ser namorada do Feather pra que ele caísse nessa emboscada. Ela fez tudo isso porque o chefe da gangue ficou sabendo que ele tava sendo investigado pelo Feather, né? Mas como o Feather já tinha fama de ter uma fraqueza por mulheres, eles usaram a esposa do chefe como isca e acabaram pegando ele. Mas esse chefe aí, vou te falar, rapaz, esse usa o chapéu e assume mesmo, né? Aí quando esse plano é revelado, o Feather aparentemente não fica decepcionado. Na verdade, ele diz que já não tem vítima nenhuma. Então agora ele pode se soltar e eliminar todo mundo ali. Ó, classe A, rapaz, segura, hein? Só que no exato momento em que ele tava prestes a expor o momento épico dele, a Tatsumaki atravessa a parede com o corpo do Saitama e acaba acertando o Feather. O Saitama vê aquela situação toda e, pô, ele não entende nada. Ele até bota a culpa na Tatsumaki por ele ter aberto o buraco na parede. Mas a Tatsumaki também bota a culpa no Saitama. Tipo, quem fez o buraco? Tal, nessa coisa. E aí, depois dessa confusão, o líder da gangue vai pra cima do Saitama, que logo toma uma, porra, chapuletada na cara e voa longe. E depois o restante da gangue é derrotado pela Tatsumaki. Tá difícil segurar esses dois, hein? O engraçado disso tudo é que a Tatsumaki diz pra todos aqueles bandidos calarem a boca, porque ela e o Saitama estão no meio de uma coisa aqui, ou seja, ela realmente tá levando essa treta com o Saitama pro lado pessoal. Aí a gente vai ver, porra, a Tatsumaki berserk, galera. O que resta saber é se ela tá completamente convencida de que o Saitama quer alguma coisa com a Fubuki, ou se ela tá empolgada em poder estar lutando com alguém, né, contra alguém que, porra, durou tanto tempo contra ela. Mas independente do que seja, o fato é que a Tatsumaki tá finalmente reconhecendo que o Saitama não é um mané qualquer. Ela tá acostumada a passar o serão em qualquer um, porra.
chega perto dela e evapora, vai, é só na orelha. Não tem, a Tatsumaki nunca teve problema. Bom, o Saitama também não. Só comparar Saitama com o Tatsumaki, coitado do Tatsumaki, foi mal aí, né? Depois disso, a Cidade H começou a ser atacada por um monstro ameaça nível dragão chamado Rato Espetado. Pois é, galera. Que, resumindo, é nada além do que um porco espinho gigante. E bota gigante nisso, porque, tipo, ele tem até prédios espetados nos espinhos dele. Prédios. O Metal Bat é chamado pra lidar com essa situação, só que ele tá full pistola, porque esse rato começou a atacar no exato dia em que a gatinha de estimação dele tava prestes a dar luz. Que coisa feia, né? E a gente sabe como é que o Metal Bat fica forte quando ele fica irritado. Não irritem o Metal Bat. Ele chega no local do ataque e começa a xingar o monstro de tudo e qualquer nome. E diz que vai descontar toda a raiva dele nesse monstro. Só que pro azar dele, ou pra sorte dele, sei lá, a Tatsumaki voa com o Saitama e atravessa a cabeça do monstro. Pô, matou o monstro na mesma hora. Eu não sei se o Metal Bat se deu bem ou se deu mal, a gente nunca vai ver essa luta, né? E fora isso, a Tatsumaki ainda joga o Saitama longe, fazendo ele atravessar vários prédios, né? Isso deixa o Saitama mais irritado ainda, porque ela tá quebrando tudo e botando a culpa nele. Porra, ela pega ele, joga, quebra os prédios e a culpa é do Saitama? Sacastragem, né? Muita falta de sacanagem isso aí. O Metal Bat vê essa situação toda, respira fundo e vai embora, né? Vai embora tentando manter a calma, porque a gatinha dele precisa dele em casa, não é verdade? Mas é que você não tem uma gatinha que precisa de você, tem que ter, né? Bom, esse capítulo mostrou uma coisa que, na verdade, é uma marca registrada de One Punch Man. A quebra de expectativa. Vocês perceberam que por 2 vezes o clímax de uma batalha foi simplesmente substituído por uma cena engraçada? Eu não sei vocês, mas eu acho isso bom demais. Porque, tipo, é igual a Chaves, você sabe o que vai vir, mas você não se cansa. Você pode até falar, isso é muito previsível. Tô nem aí. One Punch Man é a única obra previsível que eu adoro. Tipo, eu quero mais previsibilidade. Porque eu sei que vai vir, eu vou rir. É igual as piadas do Chaves. A gente sabe o que vai vir, mas pô, a gente sabe que o seu Madruga vai tomar porrada, mas a gente ri do mesmo jeito. Tô errado? Não tô. Esse capítulo como um todo foi muito engraçado. Talvez o único momento mais tenso dele foi exatamente a Fubuki dispensando todo mundo do grupo dela. Talvez ela pode ter sido um pouquinho ingrata, né? Afinal, todo mundo ali sempre fez tudo por ela. Mas há de se convir que, porra, ela era areia demais pra aquela situação ali, né? A Fubuki tem fácil potencial pra ser uma heroína classe A. E levando em conta que ela ajudou na invasão da Associação dos Monstros, talvez até classe S. Pô, a Fubuki é casca grossa pra caramba. Ela própria disse que ela jamais pensaria em tentar entrar pra classe S, porque o classe A ranking 1 era o Amai Mask. Mas bora concordar que o Amai Mask não é só o top 1 da classe A só por ser forte, mas sim por ele também ser muito influente dentro da Associação de Heróis. Network é tudo, eu falo pra vocês. Então agora é aguardar pra ver o quanto essa decisão vai influenciar no amadurecimento da Fubuki. E não esquece, deixei o link aqui embaixo pra você participar de graça do desafio YouTube Dinheiro no Bolso 2.0. Vamos unir ChatGPT com criação de vídeo. Você vai perceber como é deixar o YouTube no automático. Eu vou falar pra você, você vai sim sair desse desafio com o seu canal criado, sem você precisar aparecer, sem conhecimento, funcionando. Eu tô fazendo isso agora com vários canais, vou mostrar pra vocês agora, lá, ok? Tamo junto, toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e já vai comentando, tá curtindo? Hypado pra volta do anime? Pô, eu tô pra caramba, né? Então não esquece, se inscreve, ativa o sininho. Valeu, galera, até a próxima. Fui!